Oi, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 1 do PET 5. Tendo certeza agora que é preciso fazer todas as atividades para poder ter a carga horária. Então, se você ainda não fez as atividades dos outros PETs, o 3 e o 4, e das outras semanas, procura aí na nossa playlist. A primeira semana do PET 5, do sexto ano, começa falando sobre a criação de Roma. E aí, a primeira atividade, que está na página 74, que vem depois de um texto que você deve ler, ela pergunta qual a teoria sobre a criação de Roma que pode ser considerada oficial e aceita pela comunidade histórica científica. Aí, o que acontece? A gente não sabe ainda, né? A gente lê o texto, mas qual que é a versão mitológica? Lembrando que uma versão mitológica é um mito, é uma construção, uma história que não é real. Qual que é essa versão mitológica? Existem várias. A que eu acho mais interessante, que eu vou contar para vocês agora, é a que fala que uma princesa que chamava Reia, ela teria tido um relacionamento com o deus Ares, que era o deus da guerra. Desse relacionamento nasceram dois irmãos gêmeos. Esses bebês que foram alvo do ciúme do rei, eles foram deixados numa floresta e lá eles seriam mortos. Em algumas versões eles são deixados no rio Tibre. Mas o que acontece, o que é essencial nessa história, é que eles são cuidados por uma loba. Depois a história se modifica nas versões. A que eu acho mais interessante, porque ela tem uma relação com a versão histórica, é que eles foram deixados pelo deus Marte junto com uma aldeia de pastores. E quando eles crescem, esses dois gêmeos que recebem o nome de Remo e Rômulo, eles acabam indo buscar o trono que era direito deles, já que eles eram descendentes do rei. Numa briga, e tem várias versões para essa briga, o gêmeo Rômulo, ele acaba matando o irmão Remo e Rômulo que dá origem à cidade de Roma. Lógico que essa versão mitológica não teria como um bebê ser criado por uma loba, né? Mas então qual é a versão histórica? A versão histórica é que pequenas aldeias teriam surgido nas colinas do Monte Palatino, nas margens do Lácio. Como assim? É na margem do rio Lácio? Não. Essa daqui seria uma representação dessas aldeias. Seriam 7 aldeias. Se vocês observam atrás da imagem, tem um rio, que é o rio Tibre. E as aldeias estão no lado esquerdo desse rio. Essas são as margens do Laço, que é a margem esquerda do rio Tibre. O rio Tibre é esse bonito que aparece aí e que ele é todo cortado por influências da Roma antiga. Bom, essas aldeias, então, por diversos motivos, aí há versões de que para se defenderem de lobos, há versões para se defenderem dos outros povos que ocupavam a região. Elas teriam se unido e virado uma cidade, que é a cidade de Roma. Isso teria acontecido há milênios atrás. Bom, mas e aí? Por que aquele mito ele é importante? Porque ele forma uma identidade. A identidade de um povo guerreiro, forte e descendente de um deus. Essa representação aparece em vários lugares. Essa imagem que está no pet de vocês. Há outras também, como essa em Siena, na Itália, que é a mesma representação, a loba, os dois meninos, né? E essa representação que aparece em Bruxelas. É uma região que não está na Itália, na atual Itália, mas que foi também uma região ocupada pelos romanos. Voltando na nossa questão, essa versão, que é a versão mitológica, ela não pode ser aceita. Por quê? Porque ela não traz fontes históricas. No quarto parágrafo do texto, tem a explicação bonita. Vamos diminuir ela para ficar elegante, né? A versão oficial e aceita é aquela baseada em fontes históricas. Portanto, a versão que fala da fundação de Roma a partir da união de aldeias latinas na região do Lácio do rio Tibre. É essa aí a atividade 1. A atividade 2, que também está na página 74,
Ela fala que a teoria mitológica, a mitologia não pode ter sua veracidade comprovada cientificamente, então ela não tem fontes históricas como base. E aí, o PET pede para você buscar na internet ou para você pedir a ajuda do professor de língua portuguesa para buscar 5 personagens da mitologia brasileira. Bom, enfim, né? Vocês conhecem esses personagens porque isso é muito trabalhado, principalmente no Fundamental 1. Aí aqui tá algumas representações desses personagens. E olhando eles e com a lembrança que vocês têm lá do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, fica parecendo que a mitologia brasileira é muito fofinha, muito simples, muito boba. E alguns alunos têm até a ideia de que ela é inferior à mitologia grega, à mitologia romana, que tem alguns deuses muito fortes e vingativos. Mas e se a gente olhar para os personagens do nosso folclore de forma diferente? E se a gente olhar para o Saci dessa forma? Se a gente olhar para a Cuca desse jeito? E se a gente pensar no Curupira como esse monstro aí, ó, no meio da floresta? Ou ainda pensar na mula sem cabeça dessa forma? Dá para a gente entender que o nosso folclore também é muito representativo e ele também é muito legal. Como vocês já sabem, o PET está pedindo para citar 5 personagens da mitologia brasileira. Eu coloquei alguns aqui que são os mais comuns. Você escolhe aquele que você achar mais legal e escolhe 5 e coloca como resposta. Não precisa colocar em pontinhos aí, como eu coloquei, pode colocar um na frente do outro para caber, né, para gastar menos espaço. A atividade 3, que também está na página 74, ela fala sobre outro tema que também é muito interessante, que é a língua latina. O latim, ele era usado como a língua oficial romana. Claro que ele era diferente. Havia o latim vulgar, que era falado pelas pessoas, vamos dizer, comum, e o latim que era mais requintado, né? Ele se modifica e se transforma em alguns idiomas atuais, principalmente aqueles idiomas que são falados em regiões onde os romanos dominaram, né? Quando a gente observa, a gente vai ver o tronco linguístico do latim, né, a origem que ele deu origem, a gente percebe que o latim, ele deu origem a principalmente, mas a mais outros dialetos também, mais 5 idiomas. O português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Observem que isso não foi uma construção direta. Esse idioma ele se modificou com o passar dos anos e ele se modifica a cada dia. Tanto o português, o espanhol, as outras línguas. A língua é viva, ela se modifica. Para vocês observarem, a mesma palavra escrita nesses 5 idiomas, né? Eu acho que o que fica mais interessante vocês observarem é a palavra leite e a palavra noite. Como que elas são parecidas nesses idiomas e guardam a sua origem latina. Bom, como resposta, então, 5 idiomas atuais que têm sua origem no latim: o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. É isso, finalizamos a semana 1 do PET 5. Se você está com alguma atividade atrasada, procura nos nossos vídeos para você ficar em dia. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal.